Olá, queridos seguidores de Dulce. Nosso encontro de hoje, nós vamos fazer uma reflexão sobre a cura pela fé. Então, Jesus tem um histórico de curas milagrosas. A mulher que sangrava por 12 anos, aqueles tantos que eram paraplégicos, que eram leprosos, enfim. Mas isso é um milagre? Jesus sempre disse ao longo da sua jornada, ao longo da sua caminhada, que ele não vinha para romper regras ou leis, como ele mesmo falava. Essas leis que ele tanto falava eram as leis de Deus, as leis de funcionamento do universo. Hoje, Kardec fala ostensivamente sobre isso, lá no Evangelho. A lei do trabalho, a lei do progresso, a lei de causa e efeito e tantas outras leis que lá no Evangelho tem detalhado. Bom, então, como se processavam esses milagres? Lá no Evangelho também, Jesus nos disse que o magnetismo nosso pessoal, aliado a uma fé ardente, vigorosa, e colocando em tudo isso, imprimindo em tudo isso a nossa vontade de que a cura aconteça, nós temos um poder imenso nas mãos. Quando se fala em fé, é importante saber o que é essa fé. É aquela acreditar, aquele crer, que vem lá da nossa consciência crística, lá do mais fundo e íntimo do ser, dizendo: eu sei que eu tenho o meu Pai, o Criador de todas as coisas, que está comigo em todos os momentos. E que, além de tudo, colocou um amigo, um anjo guardião do meu lado, que vai com certeza, além de me proteger, vai me trazer energia, magnetismo, fluido, para que eu possa, de alguma maneira, ajudar alguém ou mesmo ajudar a mim mesmo. Tem uma historinha de fé a respeito do seu Zé. O seu Zé, ele ia na igreja todos os dias ao meio-dia, no intervalo do seu trabalho. Todos os dias ele chegava lá na igreja, sentava, não demorava 30 segundos, ele levantava e ia embora. Isso era todos os dias. Um dia o padre lá, o sacristão, enfim, a pessoa que ficava na igreja naquele horário, achou estranho aquilo, né? Já estava observando aquele comportamento já fazia um tempo. E aí chegou, abordou o seu Zé e disse: o que o senhor realmente faz aqui na igreja todos os dias? Porque somente entra e sai. E seu Zé, em sua infinita humildade naquele momento, disse então para aquele sacristão: olha, eu venho aqui, sento, me recolho e digo: oi, Jesus, eu estou aqui, vim visitar você. Feito isso, me levanto e saio. Enfim, assim permaneceu e assim continuou por longos anos. Num determinado dia, o seu Zé, ele teve um acidente de percurso. Ele foi atropelado no meio do caminho. Nada tão grave, mas acabou sendo hospitalizado. Chegando lá no hospital, ele transformou aquele ambiente ao seu redor.
Todos gostavam do seu Zé porque ele era animado, porque ele era cheio de boas pegadas, né? De conversa solta, tinha sempre um sorriso no rosto. Todo mundo gostava de conversar com o seu Zé. E ele mantinha sempre uma cadeira ao lado da sua cama, do seu leito do hospital. Um dia uma enfermeira olhando aquela situação, dando risadas também com o assunto que ele provocava, ficou pensando, nossa, ele mantém aquela cadeira o tempo todo ali, mas ninguém vem visitá-lo, é um senhorzinho que não tem, acho que filhos ou alguém que venha visitá-lo. Resolveu conversar com ele um pouco. Então, seu Zé, já tá melhorando, já tá bem melhor, daqui a pouco vai sair do hospital. Como que o senhor consegue estar sempre nessa alegria toda? E ele disse, isso se deve à minha visita. Todos os dias ao meio-dia eu recebo uma visita. E aí a moça disse, nossa, ele deve estar com algum problema já na cabeça, porque ele não recebe visita de ninguém. E aí ele, olhando o embaraço da enfermeira, disse, querida, todos os dias Jesus chega na beira do meu leito e diz, olá, José, eu vim te visitar. Então, seu Zé tinha essa ligação íntima com Jesus, a ponto de sentir a vibração da visita de Jesus todos os dias, sob forma de conforto, de auxílio, de estar presente. Então, é isso que a gente precisa, essa fé. Essa fé que conforta, essa fé que está sempre presente, essa fé que não nos desampara. Ok, Maribel, mas e para curar? Somente essa fé basta? Olha, como a gente falou no início, é preciso o meu magnetismo, a minha fé, a minha vontade. Bem, ok, já sabemos a fórmula. Essa fórmula, inclusive, a gente utiliza aqui no nosso grupo, seguidores de Dulce, no momento em que a gente faz aquela oração e pede para que todos se unam, que coloquem a sua vontade, o seu magnetismo e sua fé em favor do outro que precisa naquele momento. E isso cria uma egrégora positiva, cria uma força de luz que chega lá na saúde daquele a quem dirigimos. Legal, mas só isso basta? Olha, ainda precisamos da ação do médico, daquele profissional que está aqui na Terra com a doce missão e também difícil missão de cuidar do nosso corpo físico. Então, além de tudo isso, precisamos colocar os remédios e a força e a confiança naquele profissional, porque ele sabe, ele estudou o funcionamento operacional do nosso corpo físico que a gente se utiliza nessa encarnação. Então, ele deve ser presença marcante também no momento da nossa enfermidade. E a nossa confiança nele vai ajudar muito. Os medicamentos, enfim, todo o tratamento, aquele a que o médico nos disse para continuar a fazer. E também tem os aspectos onde a gente pede, flui, vibra e aguarda. Pois, na verdade, depende do nosso merecimento, depende do que escolhemos para a nossa vida. Por quê? Maribel, eu não consegui a minha cura. Eu tive tudo isso e não me curei. Ok. A fé, ela deve ser mantida também neste momento. Porque, na verdade, a gente, sob o véu do esquecimento dessa encarnação, a gente não sabe se aquela enfermidade
foi uma escolha que fizemos antes de chegar aqui para poder entender certos meandros e certas situações de uma maneira mais clara. Muitas vezes, no nosso plano reencarnatório, estava passar por aquela situação. Então, naquele momento, onde a cura física não chegou, que possamos curar nossa alma das mazelas que trouxemos ainda no coração. É o momento de resignar, orar e pedir a Deus: me mostra o caminho para que eu entenda a lição que eu preciso aprender. Me mostra a lição, porque nem isso eu estou conseguindo ver. Hoje, o poder da fé, ela já é amplamente estudada, inclusive pelos médicos e cientistas. E já se observou que as pessoas que oram, elas conseguem se recuperar muito mais facilmente do que aquela que não ora. Isso não é um acaso. Isso não é simplesmente uma coincidência. É a fé atuando na recuperação do nosso corpo físico, do nosso corpo mental e do nosso espírito, que é o que somos em real, em verdade e essência. Então, trabalhemos a nós mesmos para que a gente tenha esse aprimoramento espiritual a ponto de cada vez mais poder interferir no nosso corpo físico, poder doar cada vez mais energias produtivas e salutares ao nosso irmão e assim transformar o mundo em algo melhor. Essa é a nossa missão. Paz e luz, queridos irmãos.